Bom, já está gravando. Bom dia, então, a todos aí os participantes. A gente marcou aí esse workshop para a gente falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente em relação à dúvida de algumas empresas, empresas médias, empresas pequenas, se elas precisam, né, se adequar à lei. Ainda existe uma dúvida, acredito que até da menor parte já, mas se a lei realmente vai pegar, né? E aí o que a gente fala, vocês estão vendo agora a tela compartilhada? Sim, sim. Legal. E aí o que a gente fala é que a lei não vai pegar, né? Que a lei já pegou, na verdade. E quando a gente fala de LGPD, muitas empresas ainda têm aquela impressão de que isso vai me gerar mais trabalho, só vai me gerar mais obrigações. Claro, a lei ela estabelece uma série de deveres para as empresas em relação aos cuidados com os dados pessoais. Então, a gente vai entender aí o que são esses dados pessoais, né? O que são dados pessoais sensíveis, mas a lei também traz oportunidade para que você olhe para esses dados, né? Olhe para esses dados e, de repente, identifique oportunidade com o tratamento desses dados, né? Seja de manutenção de clientes, de gestão melhor das suas informações. Então, a gente percebe a cada trabalho de adequação que a gente faz com as empresas que existe, sim, oportunidades dentro da LGPD. A adequação é necessária, assim, por diversas razões, né? Como eu falei, não é uma lei que vai pegar, é uma lei que já pegou. Então, o que a gente percebeu? As grandes empresas, as multinacionais, europeias, principalmente por conta da GDPR na Europa, elas já estão adequadas aí até há algum tempo, né? Então, elas tiveram que fazer um trabalho aí quando a LGPD entrou em vigor, revisando seus procedimentos, mas elas já estavam adequadas. E essas empresas grandes, elas acabam puxando as empresas menores. Então, a gente tem clientes que tiveram que se adequar por exigência de clientes deles, né? Então, a gente tem um cliente que atua para bancos. É uma empresa de médio porte, com 100 empregados, e atua para bancos. E os bancos começaram a cobrar essa adequação. E aí, eles nos procuraram porque ninguém quer perder cliente, né? Nos dias de hoje. Então, é uma lei que ela vai pegar, né? Se a gente for falar no ditado popular, pelo amor ou pela dor. Então, é importante, sim, que esteja adequado. Não é um bicho de sete cabeças. Quando você começa a olhar para os seus dados, olhar para os seus processos, é possível identificar problemas, gaps, que são prejudiciais, inclusive, para os negócios, né? Então, é importante fazer aí esse trabalho de conhecer um pouquinho melhor a sua empresa. E, obviamente, é uma obrigação legal, assim como obrigação trabalhista, assim como uma obrigação tributária. É importante, né, é essencial estar adequado aí, passados aí já um bom tempo da vigência da lei, tá? Diferencial competitivo, porque nem todas as empresas estão adequadas. Então, como eu falei, esse cliente teve tempo, conseguiu fazer as adequações necessárias para demonstrar para o cliente dele que ele estava adequado à LGPD. Quem não estiver adequado pode perder mercado, pode perder cliente, né? Então, é um diferencial competitivo quando você demonstra que, olha, estou adequado à LGPD, eu tenho um negócio voltado para a área da saúde, eu tenho uma startup de tecnologia que lida com dados pessoais que está adequada à LGPD. Então, você consegue demonstrar e ter até, inclusive, um diferencial competitivo aí para colocar nas suas redes, para demonstrar para os seus clientes, para colocar nas suas apresentações. Então, a gente vai passar pelos principais aspectos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat ou podem falar que a gente vai tirando e espero que vocês aproveitem. A nossa ideia é a gente falar aí uns 30, 35 minutos para não cansar, mas, obviamente, se surgirem dúvidas, a gente continua à disposição. Então, assim, o que é, né, a LGPD? A telinha passou para vocês? Passou.
Ah, então tá bom. Para mim, como eu não vejo o que está passando, o que não está passando, então por isso que eu fico perguntando, tá? De repente eu estou achando que está correndo e não está. Então, assim, como eu falei, a lei cria instrumentos de controle no uso de dados e informações pessoais dos cidadãos. Então, assim, eu tenho uma empresa, uma das nossas clientes, tá? Já tem 90 anos no mercado, eu tenho dados dos meus clientes de 90 anos para cá, faço relacionamento com eles todo ano para verificar se quer adquirir um novo produto, etc. Eu tenho que deixar, né, de usar esses dados. Então, esse foi um caso concreto que chegou para a gente, e no começo da LGPD, quando a lei, né, foi criada, existia muita dúvida, não vou poder mais fazer nada com o banco de dados que eu tenho. E aí, entrando, analisando a fundo quais são esses dados, por que que a empresa usa, qual é a finalidade do uso desses dados, a gente chegou à conclusão de que não precisa deixar de utilizar. Você pode continuar o relacionamento com o seu cliente, dando para ele a opção de sair. Então, enviei um e-mail, enviei um SMS, dá a ele a opção de opt-out, que a gente fala, né? De deixar de receber essa comunicação. Mas dentro dos princípios que a gente vai falar um pouco mais para frente aí da LGPD, nesse caso concreto, obviamente que a gente sempre vai analisar o caso a caso, não era necessário, né, e dificilmente vai ser necessário apagar todos os dados, né? Quando a gente fala de deixar de utilizar dados, são dados desnecessários, mas tudo que você tem de dados pessoais, né? Então a gente está falando de dados de pessoa física, precisa ter uma finalidade. Então, qual que é a consequência da LGPD? A geração de deveres, né, às empresas e entes governamentais que usem dados pessoais, que se aplica a todo mundo, né? Então, desde pipoqueiro, o pipoqueiro está lá na frente do teatro e faz um cadastrinho com nome, CPF e telefone das pessoas que compram pipoca, até as grandes empresas varejistas, farmacêuticas, então se aplica a todo mundo que utilize, que trabalhe com dados pessoais. Então, quais são os conceitos importantes aí da lei? O que é dado pessoal? Segundo a LGPD, dado pessoal é uma informação que possa identificar uma pessoa de maneira direta. Então, assim, Bárbara Daniela de Andrade, CPF tal, que mora em tal rua, tem tantos anos, identifica diretamente. Ou identificável. Não tem todos os meus dados, mas com aquelas informações eu consigo saber quem é aquela pessoa. Exemplos, dados cadastrais, cookies, dados de geolocalização ou qualquer outro identificador, eletrônico ou não, tá? Então, assim, a gente fez um trabalho de adequação para uma varejista, e os vendedores têm um caderninho com o nome, telefone, idade dos clientes, né? Então, essas informações, e-mail físico, também são protegidas, também estão abrangidas pela LGPD. Dado pessoal sensível. Então, quando a empresa ela lida com dados pessoais sensíveis, por exemplo, vamos pensar numa farmácia, né? Então, você tem o remédio, você tem algumas questões mais sigilosas, digamos assim. Então, isso pode ser considerado um dado pessoal sensível, dado que tivesse origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, afiliação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, né? Então, pessoa física. Na prática, a legislação limita a possibilidade de tratamento, além de requerer tratamento especial. Então, quando a gente vai fazer o trabalho de adequação, a gente começa a entender quais são os dados que a empresa capta, seja de clientes, seja também de empregados. Então, a gente, quando fala em LGPD, também fala em proteção aos dados dos empregados. Então, pense uma empresa que tem 5.000, 8.000 empregados.
ela possui muitas informações sensíveis. E aí, quando você verifica numa ficha de registro, ou mesmo no formulário, para se candidatar a uma vaga de emprego, perguntando qual é a religião, qual é o posicionamento político, tudo isso precisa ser justificado, né? Então, por que você está pedindo a religião? É necessário? Não. Origem racial. Por que você está pedindo, né, esse dado? Então, precisa ser justificado. A gente pegou um dado, a gente pegou um caso em que na ficha para se candidatar à vaga, eles pediam, né, o número do manequim. E aí eu fui entender, olha, mas essa ficha, ela é para depois que a pessoa é admitida, né? Porque depois que ela é admitida, você precisa, se ela trabalha de uniforme, se a gente está falando, por exemplo, de um vendedor, você precisa do manequim para poder fazer o uniforme. Ah, não, isso aí é a ficha cadastral para se candidatar à vaga. Tá, então vamos tirar essa informação, porque ela pode gerar aí uma discriminação ou até um sentimento de discriminação. De repente, era a informação que estava ali, que era solicitada, alguém que não foi selecionado para a vaga pode sentir, olha, eu não fui selecionado para a vaga porque eu era magro demais, porque eu era gordo demais, porque eu, né, não me adequava ali àqueles padrões, sendo que, na verdade, talvez nem fosse isso, né? Então, essa informação é desnecessária, então a gente reformulou essa ficha aí. Inclusive, nessa questão de recrutamento, precisa ter realmente muito cuidado, solicitar o mínimo de dados possível, porque dados pessoais, né? Porque se não forem relevantes para a vaga, então não precisa. Outro exemplo. Eu tenho uma indústria alimentícia. Eu solicito os dados dos meus empregados, inclusive carteirinha de vacinação. Por quê? Porque a vigilância sanitária exige que os meus empregados tenham a carteira de vacinação. O exame médico adicional, o exame médico admissional, ele é um pouco mais, né, complexo, digamos assim. Ok, tem uma justificativa legal. Então, você exige porque a vigilância sanitária exige esse cuidado, tá? Então, tá dando para acompanhar? Todo dado que você solicitar, que você tiver na sua empresa, você precisa ter uma justificativa para solicitar esse dado. Ok? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Não, tá ok. Tá. Então, assim, aí a gente tem duas figuras. Ângela, tá ok para você até aqui? Você tem algum já conhecimento prévio da LGPD? Quer fazer algum comentário? Não, tá tudo ok por enquanto. Tá tudo Então, ótimo, sem então problema. Tá, legal. Então, assim, a gente tem também as figuras de controlador e operador. Então, assim, quem é o controlador? É quem tem a competência para tomar decisões referente ao tratamento daquele dado. Essa pessoa pode ser jurídica ou pessoa natural. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho 100 empregados e contratei o plano de saúde para os meus empregados. O plano de saúde, ele solicita várias informações a respeito do meu empregado, que eu passo para ele por determinação. Aí é importante entender por que ele precisa desse dado, a determinação da ANS. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma adesão ao plano de saúde, digamos assim, precisa preencher diversas informações, se você já tem uma doença pré-existente, se você tem cirurgia, se você tem uma série de informações eles solicitam. Aí você solicita o plano de saúde solicita essas informações, você passa essas informações. Depois disso, o plano de saúde ainda vai ter acesso a muitas informações pessoais, inclusive dados sensíveis dos seus empregados. Aí a gente está falando de, por exemplo, nesse exemplo, o plano de saúde, ele é controlador ou ele é operador? Né? O controlador é aquele que toma decisões em cima das informações dos empregados. A empresa, ela é controladora, né?
E nesse caso, o plano de saúde, como ele vai ter acesso a esses dados e vai decidir em cima dessas informações, aprovar ou não aprovar determinado procedimento, etc., ela também é considerada como controladora. Então, isso implica diversas obrigações também para as empresas de plano de saúde. Agora, um outro prestador de serviço que você tenha a sua contabilidade, por exemplo, né? Você passa as informações, digamos que o seu RH, a sua folha de pagamento seja feita ali pela contabilidade. A contabilidade, se ela trabalhar somente, executar as informações que são tomadas pelo controlador, ela não é operadora, ela não trabalha com esses dados, ela somente cumpre ali o que foi estabelecido. Então, essa é a diferença. Então, quando você contrata um prestador de serviços, hoje é importante entender se ele vai ser co-controlador dos dados pessoais, e aí você precisa adequar o seu contrato para que regulamente essa situação, coloque responsabilidade para ele, demonstrar algumas questões, se ele está adequado à LGPD, ou se ele apenas é um operador que vai trabalhar com os dados, mas sem poder de decisão em cima daqueles dados, tá? Ele somente realiza os tratamentos em nome do controlador, né? Então, é importante, por que é importante fazer essa diferenciação? Para quando vocês estiverem negociando com seus fornecedores, com seus prestadores de serviço, entenderem se, olha, ao ter acesso a esse dado, o que você pode fazer com esse dado? Quais são os cuidados que você vai ter com esse dado? Você é co-controlador ou você é operador? Então, é super importante revisar, fazer aí uma revisão de todos os dados, de todos os contratos dos prestadores de serviço. E aí, o agente de tratamento é o controlador e o operador. Então, assim, entrando um pouquinho, o que são dados sensíveis, né? A gente já falou lá atrás. Organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, filosófica ou política, dado referente à saúde ou vida sexual, dados genéticos, biometria, filiação a sindicato. Esses são os dados sensíveis. Quando solicitar? Somente quando houver uma justificativa legal. Eu preciso passar esse dado no e-social, por exemplo, biometria. Eu utilizo a biometria, e biometria pode ser inclusive uma foto, porque na minha ficha de registro eu tenho o registro do meu empregado. Então, ela precisa de uma justificativa legal. Então, revisa todas as informações que você solicita, seja para cliente, seja para funcionário, para empregado, tem uma justificativa? Não, está aqui. Qual que é a sua religião? Era muito comum as pessoas perguntarem, né? Qual a sua religião? Olha, por que você precisa solicitar essa informação? Porque a partir do momento que você tem essa informação dentro da sua empresa, as suas obrigações, os seus cuidados com essas informações são muito maiores, né? Um vazamento de dados pode ser muito mais prejudicial, tá? E aí, o que justifica o tratamento dos dados pessoais? Aquilo que a gente começou a conversar lá no começo, né? Então, eu tenho uma empresa de 90 anos, tenho muitos dados, é extremamente importante eu fazer esse relacionamento, tantos por cento da minha venda é incrementada por conta desse relacionamento com essa... Então, por exemplo, nesse caso, a gente atua com uma ótica, então a ótica trabalha com dados sensíveis, né? Que tem a medida dos óculos, quem foi o médico que atendeu, mas principalmente questões relacionadas à saúde, né? E aí eu tenho essas questões, imagina, todo ano você precisa visitar o oftalmologista e verificar se mudou, se não mudou o seu grau. E aí a empresa faz contato anualmente com seus clientes para verificar se oferecer um desconto, relacionamento normal. E aí, né, eu posso continuar fazendo isso? Então, nesse caso, a gente foi entender, por quê, quanto que isso incrementa na sua venda, como que é feita essa comunicação, quais são os dados que você tem. Então, o máximo de dados que você puder anonimizar, né? Então, eu preciso somente do nome,
e e-mail e telefone. Ah, então para que você tem lá o CPF, o médico, qual é a grau? Então, assim, o que você puder anonimizar, melhor. Outra coisa, cria fases, né, para acesso a essas informações. Então, quem tem acesso às informações, quem precisa ter acesso a essas informações? Nome, CPF, endereço, telefone, estado civil do cliente. Analista financeiro precisa dessas informações? O coordenador financeiro precisa, o gerente financeiro precisa, o diretor da empresa precisa, o marketing precisa. Então, você cria barreiras de acesso a essas informações, tá? Então, o que justifica? Primeiro, consentimento. Então, muitas empresas, os sites começaram a utilizar, você permite, você concorda que a gente entre em contato, informa para que vai ser usado, né, os seus dados pessoais. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Aí eu solicito essas informações, porque eu preciso colocar no e-social, porque eu preciso informar para o fisco. Então, na hora que eu emito a nota fiscal, eu preciso do seu CPF para informar a Receita Federal. Então, você precisa justificar. Necessidade para execução e contrato ou outros procedimentos contratuais preliminares. Eu preciso dos seus dados porque eu estou contratando com você. Então, por conta disso, né, preciso dos dados. Proteção da vida, exercício regular de direito em processo. Então, juridicamente, em termos até jurídicos, começou a se discutir quais as informações que eu posso usar numa defesa, né? Então, não, mas isso é um dado pessoal que a empresa está colocando para se defender no processo. Então, é um exercício regular de direito em processo, ainda bem que essa justificativa está aqui. Proteção ao crédito, interesse legítimo. Então, quando a gente fala de interesse legítimo, não é tudo que vai entrar como interesse legítimo, precisa ter uma justificativa, né, maior, entender tudo isso como se fosse um relatório. Então, para esse caso, como ela tem uma base de dados muito grande de clientes, faz o relacionamento anualmente, isso incrementa as vendas, o contato é feito dessa forma, os dados X foram anonimizados, então somente utiliza os dados extremamente necessários para esse contato, sem expor a pessoa. Então, tudo isso a gente traz para justificar o interesse legítimo. Não é tudo interesse legítimo. Eu uso interesse legítimo. Não. E também para tutela da saúde para profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias, exceção de políticas públicas e órgãos de pesquisa. Tá? Então, essas são as justificativas de cada dado. Então, quando a gente faz o trabalho de LGPD, de adequação, a gente faz o diagnóstico da empresa, levanta quais são os principais processos, né, envolvidos ali na empresa, e a partir daí a gente vai um por um. Eu solicito nome, telefone, endereço, RG, CPF, dados pessoais. Dentro de que processo? Quem tem acesso? Qual que é a justificativa do tratamento, né? Então, a gente vai, é consentimento, é cumprimento de obrigação legal, e aí você vai fazendo um relatório para verificar quais são ali os seus gaps, quais são os pontos que podem estar, os dados que podem estar, por exemplo, em excesso, que precisam ser anonimizados, ou devidamente destruídos, né? Também não é só simplesmente apagar os dados, e também garantir que o consumidor, que o seu empregado, ele tenha acesso aos dados, ele saiba quais são os dados, né, que você tem ali no seu banco de dados. Então, assim, aqui a gente fez cinco tópicos aí para a gente começar, né, a se adequar à LGPD. Então, assim, como está em conformidade? Informações dos empregados, clientes ou terceiros, essa revisão, identificar o que você precisa ter dentro do seu banco de dados, quais são os sistemas utilizados, né? Então, hoje eu uso um software, tá? Esse software está adequado à LGPD, então tem muita empresa que dá acesso aos dados pessoais, né, para as empresas desenvolvedoras do software, sem nem saber que isso está sendo feito, né? E isso é
às vezes pode ser muito ruim, até por questões não só de LGPD, mas questões até concorrenciais, né? Se você imagina um software, sei lá, de farmácia, ele retém o acesso aos dados pessoais dos clientes da determinada farmácia, e ele não está em conformidade, está vendendo, comercializando esses dados para concorrentes, né? Então, olhar para os seus clientes, olhar para os terceiros, para os prestadores de serviço, é super importante para você entender. Sistemas utilizados, onde e como são armazenados os dados pessoais, né? Ah, hoje os dados, a ficha de registro fica num armário no corredor. Ah, quem tem acesso a esse armário, né? Tem chave? É confiável? Tem uma câmera ali em cima do armário? Política de mesa limpa é outra que a gente sempre solicita, né? Sempre sugere aí nos trabalhos de adequação. Ah, terminei meu trabalho, fica lá todos os contratos, questões super confidenciais, às vezes, da empresa, além da questão do dado pessoal, né? Ficam em cima da mesa. Saí para almoçar, deixei meu computador aberto, né? Então, só eu tenho acesso a determinadas informações, a dados pessoais, a dados sensíveis, dos meus clientes. Ah, mas eu saio para almoçar, deixo o computador aberto. Alguém pode acessar o sistema, fazer um backup. Essa questão própria de sistema, né? Criar travas para a realização de backups, para a realização de salvar documentos, né? Na pasta pessoal, no computador pessoal, né? Na área de trabalho. Tudo isso através de criação de política, fomento de uma cultura de cuidado aos dados pessoais. Isso é super importante, nada muda de uma hora para outra, então o treinamento, né, aos empregados é uma das primeiras coisas para que eles entendam a seriedade do assunto e que eles também podem ser responsabilizados, né, num segundo momento. A empresa ela é controladora, ela é a responsável por cuidar, né, proteger os dados pessoais, mas o empregado ele pode ser responsabilizado no segundo momento. Então, a partir do momento que a empresa tem políticas definidas, a empresa tem processos, teve treinamento, fomenta essa cultura de proteção dos dados, e o empregado mesmo assim, sai da empresa e baixa todos os dados dos clientes, isso pode voltar contra ele. Contratos, né, eu falo que o contrato é o coração da empresa, então precisa revisar todos os contratos com os fornecedores, entender aqueles fornecedores que são mais estratégicos do ponto de vista não só do negócio da empresa, mas também quais fornecedores, quais prestadores de serviço têm acesso a dados pessoais, a dados sensíveis, e cuidar do acesso, utilização e proteção dos dados, né? Todos os dados de todos os clientes ou de todos os empregados, eles ficam acessíveis. Então, não, é importante criar estágios, criar barreiras aí para esses acessos. Vocês têm alguma dúvida? Estou falando muito rápido, tá ok? Não, tá ok. Tá ok. Legal. Gente, hoje o que a gente previu foi realmente bater aí esse papo a respeito, né, desses principais aspectos, os benefícios, né, que a adequação à LGPD ela pode trazer aí até para o negócio, tá? Então, estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, Ângela. Posso te encaminhar essa apresentação? Foi útil para você? Você já tinha uma noção? Sim, já tinha uma noção, sim, mas eu realmente ainda não tinha lido a lei, né? E foi Legal. muito, para mim foi muito útil, assim, ter essa visão geral e principalmente das consequências. Conforme você foi falando, eu fui visualizando aqui os nossos pontos sensíveis Processo. também no nosso processo. Então, do que nós temos que começar a nos atentar. Sim, para Legal. mim foi muito útil, sim. Obrigada. Legal, Angela. A gente tem um material um pouco até mais completo que esses, que fala a respeito dos direitos, né, do titular do dado. Hoje, o dado ele é protegido, inclusive, constitucionalmente, né? Então, a gente te encaminha esse material.
E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente fica à disposição, tá? Para qualquer contato aí posterior. Com certeza. Muito obrigada, viu, Bárbara? Muito Eu que obrigada mesmo. Eu aguardo o material e depois o contato mesmo de vocês, que com certeza nós vamos precisar. Legal, Angela. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu desligar aqui a tela. Vocês continuam vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Então, tá. Gente, muito obrigada. Acho que a gente cumpriu aí meia hora que a gente tinha planejado para bater esse papo. A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é corrido. Eu agradeço a atenção de vocês e vamos nos falando.